Quando eu ouvi essa história pela primeira vez, pensei que não podia ser verdade. Parecia coisa de imaginação. Mas à medida que conheci as pessoas que a viveram, tudo foi ficando mais real. Eles estavam realmente assustados com o que passaram, e até hoje o medo persiste. Agora, imagine estar em casa, com sua família, numa noite tranquila, quando, de repente, tudo mergulha em uma escuridão completa. O que parecia ser apenas uma queda de energia se transforma em algo muito mais aterrorizante. Luzes estranhas no céu, objetos gigantes e silenciosos pairando sobre a fazenda, e uma série de eventos que desafiam toda a lógica. E o mais perturbador? Homens misteriosos que parecem estar observando há gerações. Antes de continuarmos, se você gosta de conteúdos que exploram os mistérios, avistamentos de OVNIs, uma perspectiva não convencional, bem, seu lugar é aqui. Então, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vou contar essa história do jeito que ela me foi contada. E vocês me digam o que acham. Morávamos em uma propriedade ampla, cercada por campos e florestas. Eu tinha 12 anos e vivia com minha mãe, meu pai, meu irmão mais velho e meu irmão mais novo. Nossa casa ficava afastada da estrada, numa área aberta, com uma estação de rádio do outro lado, um pequeno prédio com uma grande torre em um campo. O vizinho mais próximo ficava a oeste, atrás de uma linha de árvores que marcava o início de uma floresta de pinheiros. Numa noite, eu, meu irmão mais velho e minha mãe estávamos na sala assistindo TV, quando de repente a energia caiu. A casa mergulhou na escuridão e tudo ao redor parecia suspenso, como se o tempo tivesse parado. Corremos para a varanda para ver se os vizinhos também estavam sem luz, mas algo estava muito errado. Eles tinham um celeiro com uma luz enorme que podíamos ver através da floresta, mas agora estava tudo apagado. Enquanto olhávamos ao redor, eu e meu irmão mais velho notamos algo estranho na linha de árvores que dividia a propriedade. Duas silhuetas, incrivelmente altas, pareciam estar paradas ali, como se nos observassem. Eram homens, ou pelo menos pareciam ser, imóveis e quase indistinguíveis na escuridão. Mas antes que pudéssemos alertar nossa mãe, ouvimos gritos vindos da estação de rádio. Um homem que trabalhava lá gritava: "Não consigo ligar o gerador. Você pode ligar para a central e chamá-los o mais rápido possível?" Logo depois, um carro passou pela estrada, mas, de repente, desligou. Foi tudo muito abrupto. Ele passou em frente à nossa entrada, desacelerou e parou à beira da estrada, com os faróis apagados. Meu irmão mais velho foi até lá enquanto eu e minha mãe observávamos da varanda. Ele voltou dizendo que o carro havia perdido toda a potência e o motorista não conseguia nem dar partida. De repente, algo brilhou no céu. Um enorme globo azul, maior que qualquer coisa que já havíamos visto, flutuava baixo sobre nossa casa, movendo-se em total silêncio. A luz era intensa, iluminando cada canto da fazenda e transformando a escuridão em um dia estranho e sobrenatural. O objeto se movia lentamente, de um lado a outro da propriedade, sem fazer som, sem gerar vento, apenas aquela luz azul que parecia engolir tudo ao seu redor. "O que é isso?" sussurrou meu irmão enquanto observávamos atônitos. Do outro lado da rua, ouvimos gritos vindos da estação de rádio. Eles também estavam vendo aquilo. Minha mãe correu para dentro, desesperada para chamar a polícia. Mas ao entrar no quarto, encontrou algo ainda mais perturbador. Meu pai e meu irmãozinho, de 5 anos, estavam deitados na cama, profundamente adormecidos. Ela tentou acordá-los, sacudiu-os, chamou por eles, mas nada funcionava. Eu mesmo tentei com força, mas eles simplesmente não acordavam. Respiravam bem, estavam até suados, mas nada parecia tirá-los daquele sono pesado. Tentamos ligar para a polícia, mas os telefones também estavam sem sinal. Desesperados, eu e meu irmão corremos para fora, gritando para a estação de rádio,
perguntando se eles tinham um telefone funcionando. Eles responderam que não e perguntaram se estávamos bem. Meu irmão, sem querer explicar muito, apenas disse: "Sim, está tudo bem, além de todas essas coisas estranhas." Nesse momento, o globo azul havia desaparecido, mas agora, no céu, 2 orbes brilhantes dançavam entre as árvores. Eles subiam, desciam, zigue-zagueavam como filhotes brincando no céu. De repente, os orbes desceram para uma altitude mais baixa. Vimos então que não eram apenas luzes flutuantes, mas partes de algo maior, algo que deslizava suavemente sobre as copas das árvores. Um objeto enorme, silencioso e aterrorizante pairava sobre nossa fazenda. Ele se moveu lentamente pelo campo até a estrada e, em um movimento brusco, disparou para o céu, desaparecendo na escuridão com uma velocidade assustadora. Minha mãe, que assistia de dentro da casa, pelas enormes portas de vidro da sala, estava em choque. Chorava descontroladamente. Ver aquilo e saber que meu pai e irmão não acordavam a abalou profundamente. De repente, a energia voltou. As luzes acenderam com um estalo e minha mãe gritou, assustada com o retorno brusco da eletricidade. Foi então que o carro preto no final da estrada deu partida. Em um movimento quase ensaiado, o motor ligou e o carro se afastou rapidamente, desaparecendo na noite. A luz do celeiro do vizinho voltou a brilhar e as luzes da torre de rádio também voltaram ao normal. Corremos para dentro, minha mãe já estava se acalmando, meu pai finalmente havia acordado. Ele se sentou, piscando os olhos, como se nada tivesse acontecido. "Por que vocês estão todos aqui?" perguntou, como se fosse uma noite qualquer. Contamos tudo a ele, mas ele riu, dizendo que não havia nada de estranho. "Eu estava apenas dormindo, vocês não tentaram me acordar direito," ele disse, sem saber o quanto havíamos lutado para tirá-lo daquele sono pesado. No dia seguinte, minha mãe saiu fazer compras e estava em um café quando viu um homem loiro, alto, impecável em seu terno preto, sentado em uma das mesas, calmamente lendo um jornal. Numa cidade pequena, onde todos se conhecem, ele se destacava, não era ninguém que ela tivesse visto. Ele estava sentado com outro homem idêntico, pareciam estranhamente fora de lugar, de alguma forma perfeitos demais, limpos demais. Ele então percebeu que estava sendo observado, levantou-se e saiu apressado, sendo seguido pelo segundo homem. Naquele momento, ela se lembrou de uma história que meu avô costumava contar. Quando ele tinha 15 anos e morava na área rural, via luzes estranhas no céu quase todas as noites. Um dia, estando sozinho em casa, um carro preto, grande e silencioso, com vidros escurecidos, parou na entrada da garagem. Da porta saiu um homem muito alto, mais alto que qualquer pessoa que meu avô já tivesse visto. Ele tinha cabelos loiros, vestia um terno preto impecavelmente cortado e usava óculos escuros. De imediato, meu avô percebeu algo estranho. O homem parecia perfeito demais. Havia algo de artificial em seu semblante, como se ele estivesse claramente fora de lugar. O homem se aproximou, com um sorriso quase infantil, e perguntou se ele morava ali e qual era seu nome. Meu avô respondeu que sim e perguntou por que ele queria saber. O homem, ainda sorrindo, perguntou se ele tinha visto, sentido ou ouvido algo fora do comum. Meu avô, intrigado, respondeu que sim, às vezes, e voltou a perguntar por que ele queria saber. O homem não deu uma explicação clara e continuou sorrindo. Mas então, subitamente, seu sorriso desapareceu, como se algo o tivesse perturbado profundamente. Sem se despedir, ele se virou, entrou no carro e partiu tão silenciosamente quanto chegou. Quando os pais de meu avô voltaram, ele contou o que aconteceu, mas eles não deram muita importância. O tempo passou e ele nunca mais viu aquele homem, mas a lembrança o perseguia. Ele costumava contar essa história e, brincando, dizia que eles ainda estavam por aí, observando. Ao ver os 2 homens no café, minha mãe percebeu que eram exatamente como os descritos por meu avô. Muito altos, perfeitos demais.
Era como se estivessem nos observando há gerações. Abalada pelo ocorrido, ela comprou um rifle, um telescópio e uma pilha de livros sobre alienígenas. Uma semana depois de tantas ligações para a polícia, para a estação de rádio, para os vizinhos, finalmente conseguiram que alguém ouvisse a polícia local e fizesse um relatório. E todos se reuniram em nosso jardim da frente, perto da estrada, enquanto eu observava da varanda, bem longe, tentando entender o que diziam. Alguns dias depois, 2 homens apareceram em nossa porta, dizendo que trabalhavam para uma empresa de topografia e estavam fazendo levantamentos aéreos da área. Ofereceram fotos da nossa casa, mas faziam perguntas estranhas, que nada tinham a ver com o trabalho que alegavam estar realizando, e disseram que visitaram nossos vizinhos antes e ouviram uma história maluca. Meu irmão mais velho jura que eles estavam armados com grandes pistolas sob as camisas. Não é incomum ver armas na região, mas não em quem está vendendo fotos de casas. Ele então perguntou por que estavam tirando fotos da casa naquele momento. Havia um homem que estava na van tirando fotos da nossa casa. Eles saíram abruptamente e conseguimos anotar a placa do carro. Ligamos para o policial que registrou o relatório e para o vizinho, para comparar as histórias. Um mês depois, o policial ligou de volta. As placas pertenciam a uma agência federal. Desde aquela noite, algo mudou em nossa família. O silêncio da fazenda nunca mais foi o mesmo. Sei que isso parece bobagem e inventado. Se eu não tivesse passado por isso, não acreditaria. Eu e meu irmão já fomos ignorados tantas vezes em relação a essa história que paramos de falar sobre ela. É como se acenássemos com a cabeça um para o outro sempre que alguém fala em OVNIs ou coisas estranhas. E até hoje, quando olho para o céu noturno, ainda me pergunto: quem ou o que está nos observando? E você já viu algo parecido? Encontrou seres estranhos ou conhece alguma história como essa? Há vários elementos dessa história que aparecem em muitos outros relatos de avistamentos de OVNIs, mas é sempre difícil provar algo apenas com relatos. Quem seriam esses homens altos e loiros? Seriam seres extraterrestres? Segundo alguns ufólogos, os pleiadianos, ou alienígenas nórdicos, são descritos como humanoides que se assemelham aos escandinavos. Esses seres teriam cerca de 2 metros de altura, cabelos loiros, olhos azuis e pele clara. E a falta de energia, tão comum nesses casos, reforça a ligação com fenômenos inexplicáveis envolvendo OVNIs. Os 2 homens que apareceram tirando fotos, com comportamento típico de agentes do governo, adicionam mais uma camada de mistério. Até hoje, não se sabe quem ou o que visitou aquela família naquela noite e por que eles parecem ser vigiados há gerações. Comente o que acha. E não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e deixe seu comentário. Além disso, que tal se inscrever como membro? Estaremos produzindo conteúdos exclusivos, entre outros mimos, só para membros. Esses gestos simples nos ajudam muito a continuar trazendo mais assuntos interessantes para você. Até mais e fique bem!